Olá, está começando mais um MPC em Foco aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2 e também pelo YouTube. No programa de hoje vamos falar sobre a atuação do MP de Contas no transporte público de Maceió. Aqui comigo a Procuradora de Contas, Estela Mero, titular da 5ª Procuradoria. Obrigada pela presença, doutora Estela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Doutora Estela, vamos começar falando sobre a intervenção no serviço de bilhetagem, que foi uma recomendação do Ministério Público de Contas em conjunto com o MP estadual. O que motivou essa intervenção, esse pedido de intervenção? Obrigada, Andresa. O pedido de intervenção, ele veio como resultado em um procedimento de acompanhamento desses contratos de concessão, né? Ele abrange uma parcela do objeto da concessão, que é a gestão das receitas, e ele vem no bojo de um objeto maior de controle, que desde a licitação nós venhamos acompanhando esse processo, e agora na execução nós acabamos por observar alguns descumprimentos contratuais. E dentre esses descumprimentos contratuais estavam a não formação do consórcio operacional, que é o responsável pela gestão da bilhetagem, e ainda o não pagamento dos valores de outorga, que era um componente da proposta das licitantes e que não vem sendo recolhidos ao município. Então, com isso, nós fizemos essa recomendação de intervenção para que o município, tomando essa parcela da gestão das receitas, ele pudesse tanto levar as concessionárias a formar esse consórcio operacional, que é quem deve gerir a bilhetagem, e ainda fazer um encontro de contas com esses valores de outorga que não vêm sendo pagos pelas concessionárias. A gestão, então, desse sistema de bilhetagem não vinha sendo feita pelas empresas que ganharam a licitação, que serão as 4 empresas, são as concessionárias. Estava sendo feita por uma associação, é isso? Isso. Assim como acontecia antes da licitação, o serviço de bilhetagem continuou a ser operado pela Transpal e não há no processo, nos contratos ou no decreto que rege o serviço essa previsão de que fosse o serviço inteiro de bilhetagem, de gestão das receitas, fosse feito por um terceiro. Ele cabe às concessionárias através do consórcio, e as concessionárias, em assim entendendo, já no ambiente do consórcio, podem definir que uma parcela, a gestão do sistema ou a comercialização, ele seja repassado a um terceiro. Mas isso é uma decisão administrativa do consórcio, não havendo uma determinação legal, uma determinação regulamentar ou contratual de que esse serviço seja realizado pela Transpal. O que havia anteriormente era uma outorga da função de agente comercializador à Transpal, mas a função de agente comercializador, ela se resume à oferta dos créditos, dos cartões, mas não à gestão dessas receitas que ingressam. Ainda que houvesse a permanência da Transpal como agente comercializador, as receitas que ingressam, elas seriam todas depositadas em uma conta do consórcio, e o próprio consórcio, através das 4 concessionárias, realizaria o rateio dessas receitas. E isso não vinha acontecendo? Não vinha acontecendo, continuou-se a gestão da forma como era anteriormente, através da Transpal. Doutora Estela, o que muda? Ou, na verdade, muda alguma coisa essa intervenção para o usuário do transporte público ou não? De forma imediata, não há um reflexo no serviço, porque são aspectos da gestão do sistema, não é? Em qual conta as receitas vão ingressar, de como vai ser feito o rateio, são questões internas das concessionárias e da gestão do sistema. A longo prazo, haverá sim um reflexo para o usuário, à medida em que, com a intervenção, vai ser possível ter acesso a dados mais transparentes sobre a gestão do sistema, sobre o ingresso de receitas, o rateio, fazendo o encontro de conta dos valores de outorga. Se houver ingresso de valores de outorga, eles serão aplicados no próprio sistema como melhoria. E dentro da intervenção, nós temos também a possibilidade de realizar uma análise mais profunda no tocante ao equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, porque sempre há a alegação de que
há um desequilíbrio de que as empresas estão operando sempre em déficit e nós precisamos fazer um encontro, realmente um encontro de contas do que é devido pelas concessionárias, título de outorga, título de impostos, do que é devido pelo município. Por exemplo, gratuidades como o Domingo é Meia, como as patologias que até onde sabemos não estão sendo pagos pelo município. Então, todas essas questões de inadimplências de um lado e de outro, eles precisam ficar claros para que haja uma definição também mais transparente sobre o equilíbrio econômico-financeiro. Doutora Estela, ao final dessa intervenção, que vai durar 180 dias, o contrato firmado entre a Prefeitura de Maceió e as empresas que exploram o serviço de transporte público, ele pode ser extinto caso seja detectada alguma falha maior? Bem, o objetivo maior de todo esse trabalho que vem sendo feito em conjunto pelo Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual é a qualidade do serviço. Nós não partimos da premissa de que está tudo errado, de que temos que extinguir a concessão. A nossa ideia não é essa, a nossa ideia é garantir qualidade ao usuário, é garantir a modicidade da tarifa, é garantir a prestação de um serviço adequado, né? Agora, a partir do momento em que se dá a possibilidade de adequação e for verificado de que não houve essa adequação, que há uma recusa ou que há uma impossibilidade realmente de se adequar aos termos da concessão, a extinção é uma possibilidade, mas é uma possibilidade extrema. É a última opção, porque a extinção ela vai acarretar uma situação de crise, não é, do sistema de transporte. E, consequentemente, uma nova licitação. A necessidade de uma nova licitação. Tudo isso leva tempo de adequação. A Prefeitura, o município de Maceió teria que assumir esse serviço e essa é a última opção, não é o que nós temos em mente. Buscando, né? Isso. Doutora Estela, há muita reclamação, né, dos usuários de transporte público, mas o que o Ministério Público identificou aí como os principais problemas do serviço prestado à população? Dentro desse procedimento investigativo, os principais descumprimentos contratuais que foram verificados foi a não formação do consórcio, o não pagamento dos valores de outorga, esses dois foram abrangidos pelo objeto da intervenção. Além disso, há uma questão grave também relativa à idade da frota. Nós verificamos que há um descumprimento à idade média da frota, idade máxima dos veículos e que as empresas não vêm cumprindo o cronograma de adequação que elas ofertaram no momento da licitação. Então, com isso, nós ficamos com uma frota antiga, uma frota que não atende... velhos, sucateados. Isso. Recentemente nós vimos, né, várias autuações nas empresas por conta de ônibus que não atendiam a requisitos mínimos de qualidade. Então, esse é um problema sério que nós estamos enfrentando agora, como mais um passo desse procedimento investigativo. Ele não foi abrangido na intervenção, ele está sendo agora objeto de uma nova atuação. E um outro problema que existe também é essa recorrente alegação de desequilíbrio dos contratos. Então, todos os anos, além dos reajustes ordinários, nós temos pedidos de revisão extraordinária. Então, isso faz aumentar o preço da passagem. Faz aumentar a tarifa para além do que a fórmula de revisão que é prevista no contrato determina. Sempre é demonstrado que por conta da perda de passageiros, que por conta de fatores econômicos ligados à crise, né? É um momento de crise no país. Então, por conta de tudo isso, todos os anos há um pedido de revisão extraordinária. E isso é uma coisa que deve ser suprida agora também, acredito que seja suprida agora no momento da intervenção com aquele encontro de contas que nós falamos antes. E ainda, em relação aos reajustes, o que se observa sempre é que uma alegação forte é a da perda de passageiros. E é realmente um fato, é inegável, ocorre ano a ano, é crescente a perda de passageiros e isso traz uma preocupação também para nós em relação à ação fiscalizadora da SMTT, porque a perda de passageiro é muito decorrente do transporte clandestino. Então isso é um outro ponto que nós estamos batendo agora. Nós estamos trabalhando junto com a SMTT, já tivemos várias conversas com
os diretores técnicos para que seja levada à frente uma ação mais efetiva de fiscalização do transporte clandestino. E a SMTT também tem demonstrado que vem atuando nessa frente, né? Ela fez encaminhar vários expedientes demonstrando atuações efetivas de combate ao transporte clandestino e nós esperamos que isso traga resultados o mais breve possível. Mas a perda de passageiro ela também pode se dar pela má qualidade do serviço, já que a questão da frota não está sendo atendida, né? A questão da idade máxima do veículo e mínima e média da frota, né? Com certeza. A perda do passageiro ela é determinada por vários fatores. Né? O clandestino é um dos fatores, mas de certo a falta de qualidade do transporte, do serviço ofertado, ela contribui para que esse passageiro migre para uma outra forma de transporte. Doutora Estela, desde o início da licitação para a concessão da exploração do serviço de transporte público, que o Ministério Público de Contas ele vem acompanhando o andamento desse processo. Explica para a gente como tem sido esse trabalho. O trabalho de fiscalização começou ainda na licitação, né? Foi uma atuação, nós tivemos uma atuação bem presente, acompanhamos cada passo da licitação, formulação de edital, os produtos que eram apresentados pela consultoria, então nós acompanhamos desde lá e a tentativa sempre foi de trazer um sistema autossustentável. Né? Depois da formalização dos contratos, nós continuamos acompanhando inicialmente em relação aos reajustes. Então, no primeiro reajuste de 2016, nós verificamos que houve uma superação do que era previsto, a título só de atualização dos valores dos insumos, né, dos custos reais. E desde aí, nós verificamos, além do reajuste anual, uma parcela de revisão extraordinária. Foram feitos questionamentos à SMTT, à Prefeitura de Maceió, e houve a afirmação de que naquele momento, devido ao tempo que decorreu desde o início da licitação até a formalização dos contratos, de uma adequação, porque a tarifa que estava vigendo não mais era suficiente para cobrir os custos do sistema. Então, ultrapassado o exercício 2016, em 2017, novamente se verificou essa situação de reajuste mais uma parcela a título de revisão extraordinária. E daí vieram todos os dados de perda de passageiro, outras questões enfrentadas pelas concessionárias e houve, entendendo-se como um momento de adequação ainda, né, uma transição de regimes, já que antes o transporte era feito de forma precária por essas mesmas empresas, nós ultrapassamos e chegamos ao reajuste de 2018. Em 2018, novamente, a proposta que se recebeu foi de um reajuste mais uma revisão. Então, nesse momento, entendendo pela recorrência da situação, nós entendemos por recomendar de que, naquele momento, fosse dado unicamente o reajuste anual, a partir da fórmula do contrato, e que aquele pedido de revisão extraordinária, ele fosse fruto de um estudo mais profundo. E assim procedeu a Prefeitura de Maceió. No início do ano foi dado somente o reajuste anual, com base na fórmula, que dá a correção dos custos, e o pedido de revisão, ele ficou sobrestado, aguardando que essas questões de descumprimentos contratuais, não pagamento de outorga, não adequação da frota, elas fossem esclarecidas para diante do encontro de contas, conseguisse chegar àquela visão mais transparente do equilíbrio econômico-financeiro. A partir daí, nós fizemos, mais no início do ano, acredito que em maio, foi expedido um ofício à SMTT pedindo esclarecimentos, recomendando algumas medidas. Agora, mais recentemente, houve a intervenção relativa ao serviço de bilhetagem e englobando também os valores de outorga e os reajustes de uma forma geral, já que no ambiente da intervenção vai ser possível verificar com mais clareza, fazer esse encontro de contas e verificar o equilíbrio de uma forma mais efetiva. E agora, nesse momento, nós estamos trabalhando mais forte na questão da frota, não é? Tentando
que as ações da SMTT junto às concessionárias levem a uma adequação ao que os contratos exigem em relação à idade média da frota, a idade máxima dos veículos, estabelecendo um novo cronograma de adequação. Há ainda uma atuação à parte, uma atuação conjunta junto com o Ministério Público de Contas, junto com a Fazenda Municipal e até o consumidor, em relação ao clandestino. A alegação de algumas empresas de que a fiscalização é mais precária em uma área ou em outra, em um lote determinado, e vai haver agora uma recomendação também à SMTT de intensificação do trabalho de fiscalização para que, reduzindo esse fator complicador do transporte clandestino, nós possamos avaliar de forma real o que é determinado de perda de passageiro em relação à falta de qualidade e aos descumprimentos contratuais. Então, o próximo passo do Ministério Público agora é essa atuação conjunta com a MP estadual na questão do combate ao clandestino, que a SMTT fiscalize aí mais essas questões do transporte clandestino. Isso. A atuação mais recente diz respeito ao transporte clandestino e adequação das frotas. Ok, então, doutora Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esperamos que tudo corra dentro do que foi proposto na licitação e que os usuários do transporte público possam, enfim, ter um serviço bom, de qualidade e pagando um preço justo. Muito obrigada. Obrigada. A intenção da atuação é essa, é que o serviço seja prestado com qualidade e se adequando às exigências dos contratos, às exigências do decreto e da lei. Muito obrigada. O MPC em Foco desta semana fica por aqui. Acompanhe o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube também, e no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!